Oi, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo novo no canal. Eu acho que vocês estão curiosos para entender o título desse vídeo. E é isso mesmo, Pais Frouxos, Filhos Rebeldes. Eu vou começar para vocês contando uma situação que aconteceu hoje comigo. Eu fui convidada para ir em uma reunião de creche da minha filha, né? A última reunião do ano. E na reunião começou com um texto, né? A responsável começou a ler um texto para nós, que era um texto direcionado aos pais. É, a história era em torno de um filho contando para um pai coisas que são aceitáveis, coisas que não são aceitáveis dentro de um relacionamento paternal, maternal, e na educação de pais e filhos. Aquele texto fez eu trazer uma reflexão muito grande para minha vida, como eu tenho que tratar minha filha, como que eu tenho que educar minha filha, como que o pai dela tem que educar ela, como que nós dentro do nosso lar como casal temos que nos comportar para que ela tenha um desenvolvimento bom de caráter, para que o caráter dela venha a ser formado de acordo com o que nós buscamos sempre acreditar e viver com a verdade, com a certeza das coisas que estão corretas ao nosso redor. Então, no texto, falava coisas que eu deixei bem grifadas, sabe? Que me impactou bastante, que a criança falava assim pro pai: Pai, se você quer que eu te ame, me ame. Pai, se você quer que eu te abrace, me abrace. Pai, se você quer que eu fale a verdade pra mim. Pai, se você não quer que eu minta, não minta pra mim. Pai, se você quer que eu te respeite, me respeite também. Pai, quando você errar ou simplesmente ter uma impressão que eu fiz algo que eu não fiz e perceber que você errou, se precipitou, não tenha vergonha de pedir perdão e reconhecer que você se equivocou. E ali ia seguindo o texto, né? Era um texto bem extenso. Eu não consigo lembrar de tudo, né, que foi mencionado ali naquele texto, que foi recitado para mim, para nós, pais que estávamos ali. Mas essas palavras cruciais ficou na minha cabeça, porque eu sempre falo, muitas vezes eu tenho muitas conversas com pais, com pessoas ao meu redor, né, que são pais, e eu sempre deixo bem claro, eu não sou psicóloga, eu não sou professora, mas eu sempre procuro a expor bem a minha opinião. Quando me é chegada uma pergunta assim, relacionada à criação, à educação, e quando vem até mim perguntar para mim, o que você acha disso? Eu dou sempre a minha resposta, eu sou muito pontual naquilo que eu acredito ser o certo. Para quem me conhece aqui, que é inscrito aqui no canal, que já viu algumas das minhas histórias, sabe que eu vim de um lar desestruturado, onde a minha história foi uma história muito difícil, mas uma história de superação, que graças a Deus, afinal de contas, né, se eu não tivesse vencido, eu não estaria aqui, né, mesmo tendo passado por tudo que eu passei, vivenciado tudo que eu vivenciei, e não seria a mulher que eu sou hoje. Mas eu vim de um lar desestruturado, onde os meus pais viviam em pé de guerra. A minha mãe era uma mulher extremamente rixosa, ríspida. Ela não sabia dar amor, ela não sabia dar carinho, ela não sabia dar sermão, ela não sabia educar, ela não sabia chamar atenção, porque não foi passada essa educação dessa forma, né, para ela. Ela teve educação, mas não foi dessa forma, né? Foi uma educação mais precária. E meu pai não, meu pai já veio de um lar onde ele teve uma educação, os pais educaram ele perfeitamente, né? Naquela época, né? Meu pai tem 74 anos, se eu não me engano, e ele vem de uma geração onde que os lares eram bem rígidos, né? E então ele teve educação, meu pai. Ele fez de tudo para passar essa educação para nós, embora teve alguns excessos, né, por conta também do que foi passado para ele,
com relação às surras, né, que ele levou quando ele era criança, então ele também queria fazer isso com a gente, achando que essa era a forma de educar, embora muitas vezes nós apanhamos e não serviu para nós sermos pessoas piores, e sim para sermos pessoas melhores. E uma palmada, eu não acredito que é errado, desde que você que esteja de acordo com aquilo que é certo, desde que você tenha conversado antes com seu filho mais de uma vez, e se ele não acatou, se ele não te ouviu, se ele não obedeceu, você tem que tomar uma atitude. A própria palavra do Senhor nos diz que a vara da correção é necessário ser usada se assim for, né? É necessário. E vocês podem buscarem lá a Bíblia. Se você é cristão, você conhece essa palavra. Se você não é, eu recomendo que você vá lá no Google, para você não achar que isso é as minhas palavras. E, e é isso. Só que, mesmo com tudo isso, com toda essa turbulência, né, em desacordo com os meus pais na nossa educação, graças a Deus, cada um de nós seguimos um caminho diferente, os meus irmãos, né, infelizmente teve uns caminhos que foram bons, outros nem tanto, né, só que ocasionou a muitas coisas ruins na nossa vida também, né, só que hoje, eu tendo a minha filha, eu procuro passar valores para ela, né? Embora ela seja ainda muito pequena, tenha 1 ano, né? Feito agora até. Só que eu tento ensinar para ela de uma forma muito diferente da forma que foi ensinado para mim. Embora muitas vezes as pessoas tenham mania de replicar o erro nos filhos, que eles sofreram quando eles eram crianças, e achar que a forma que eles foram educados é a melhor forma de educar seus filhos, já não vejo por esse lado. Eu sempre procuro extrair, absorver, filtrar aquilo que realmente é relevante para a educação da minha filha. Mesmo tendo coisas que eu não concordava com os meus pais. E assim, a minha filha, eu vou tentar dar o meu melhor para ela, mas dentro do padrão daquilo que eu acredito ser o certo, daquilo que eu sei que é o certo, daquilo que nem sempre é minha opinião, mas sim é o padrão de sociedade que eu acredito que é o certo, que é aquele padrão que foi imposto a mim em algumas coisas, né? Nem tudo, mas em algumas coisas lá, quando eu era criança, e agora vendo o padrão de educação que nós temos hoje na nossa sociedade, que para mim é totalmente em desacordo com a proposta de família. Então, na minha opinião, não é a forma com que eu quero educar a minha filha. Até quero sim seguir algumas coisas que eu acredito que ainda condiz com a educação no núcleo familiar, mas nem tudo. Eu ouvindo esse texto, né, a professora ali recitando ali para nós, eu comecei a pensar em tantos lares que estão se desestruturando, em tantas famílias que estão se quebrando por conta da falta de saber educar, de saber ensinar, de passar valores verdadeiros para os seus filhos. Eu vejo muitos pais comprando os seus filhos. Filho, se você passar de ano, a mamãe e o papai vai te dar aquele videogame, vai te dar aquele celular, vai te dar aquele tênis que você tanto quer, vai te dar aquela viagem, vai te dar aquele ingresso para aquele show, vai te dar aquela roupa que você queria. Quando na realidade, o dever do seu filho é passar de ano. O dever do seu filho é não ser reprovado. Isso é um dever, isso é uma obrigação para o crescimento dele, porque isso vai servir para ele. Se ele vai terminar os estudos, se ele vai ser ou não alguém na vida, isso vai implicar na vida pessoal dele, não na sua, porque pais não são para sempre. Você e eu, nós não somos para sempre. Um dia a gente vai ser recolhido, e aí? Ou você quer deixar seu filho fazer o que ele quer, estudar da forma que ele quer, ser reprovado e simplesmente, quando ele estiver numa maior idade, ele depender de você para prover o alimento, para pagar as contas, para ensinar ele a viver em sociedade, porque ele não vai saber viver, porque quem não gosta de receber ordens, quem não gosta de respeitar normas
E quem não gosta de cumprir prazos e nem fazer os seus deveres, essa pessoa ela não vai ser uma pessoa bem vista na sociedade e nem saber viver em sociedade. Porque uma sociedade sem esses pilares é impossível sobreviver. Uma pessoa que ela não consegue chegar no horário na escola e ela sempre se atrasa e por conta disso ela pega o portão sempre fechado, ela não vai conseguir chegar no horário no trabalho. Uma pessoa que não consegue entregar os seus trabalhos na escola em dia, um jovem, ele não vai conseguir entregar as tarefas que serão ordenadas no ambiente de trabalho. E, consequentemente, ele vai ser demitido. E ele não vai ficar em empresa nenhuma e vai depender de você. E você vai ter que sustentar ele. Até ele entender que toda instituição, toda empresa tem regras e elas têm que ser cumpridas. Que mais? São tantas coisas, né? Mas para não ficar se perdendo aqui, para chegar na conclusão desse vídeo, e o seu filho, se você grita com seu filho, se você fala alto com seu filho, e você não sabe conversar com seu filho, sentar e conversar, falar com ele, filho, vem aqui, vamos conversar, o que tá acontecendo? Por que você tá dando problema na escola? Por que você tá brigando com o amiguinho? Por que você respondeu a professora? Pais que não sabem fazer isso, só sabem partir para agressão, você vai criar um filho, você vai ensinar seu filho a ser um adolescente inconsequente, delinquente, você vai ensinar seu filho a ser um marginal, você vai ensinar seu filho a não respeitar as pessoas, você vai ensinar seu filho que a agressão, ela tem que se fazer valer e que a palavra não faz sentido, entre outras coisas, né? Então, você tem que saber conversar com seu filho. Você não pode chegar gritando com seu filho, porque isso não vai resolver o problema. Você não vai corrigir seu filho assim. Você só vai ensinar seu filho a ser tudo isso que eu disse e ainda gritar com o filho dele também. E o filho dele, que vai ser seu neto, também vai ser rebelde, assim como ele vai ser com você. E certamente se você é um pai que grita assim, ou uma mãe que grita assim, e acha que essa é a forma de educar, é porque com certeza você foi educado dessa forma. Certamente no seu lar foi assim. E eu posso afirmar pra você que isso é verdade, porque eu vim de um lar assim. A minha mãe era assim. E eu cresci acreditando que essa era a forma certa de educar, que essa era a forma certa de ensinar, com agressividade nas palavras, com gritos, para impor aquilo que você acredita ser o certo. E o tempo foi me ensinando que não era dessa forma. E eu precisei aprender, reaprender a forma ideal, a forma correta de viver em sociedade. E, além disso, quando você mente para o seu filho ou ensina ele a mentir, de que forma? Eu vou dar um exemplo. Quando chega alguém na porta da sua casa e te chama e você não quer atender essa pessoa porque essa pessoa é indigesta, ou porque simplesmente você não tá a fim de atender, porque essa pessoa vem falar sobre o assunto que você não quer ouvir, ou vem fazer uma cobrança e você não tem dinheiro para pagar naquele momento, ao invés de você descer, ser sincero e honesto com a pessoa, você simplesmente fala pro seu filho, fala que eu não tô. Mesmo ele sabendo que você está em casa, você está simplesmente ensinando seu filho a mentir. E no futuro, seu filho vai passar por situações iguais ou semelhantes e ele vai fazer a mesma coisa. Ele também vai mentir. Você está ensinando seu filho a ser um mentiroso e você não tem moral nenhuma para chamar a atenção do seu filho no dia que ele mentir para você. Porque você mesmo ensinou ele a fazer isso. E como falei, falamos de comprar os filhos para eles exercer o dever que é cabido a eles. Falamos de mentira, falamos de gritos. E tem uma coisa que também, né, é muito importante nisso tudo, que essas são poucas coisas, né, que eu citei aqui, mas tem muitas coisas muito além. Mas para o vídeo não ficar tão extenso, né, vamos tentar simplificar aqui algumas coisas, né? Amor. Quando você trata seu filho somente com rispideza, quando você não abraça seu filho, quando você não beija seu filho, quando você não fala que ama seu filho, quando você não demonstra esse amor com atos e atitudes com o seu filho, ele simplesmente vai te ver como uma pessoa fria, calculista, egoísta,
arrogante. E não é assim. A vida passa muito rápido. Os nossos filhos vão crescer. E enquanto eles são pequenos, é fácil de lidar com eles. É fácil de ensinar, é fácil de você dizer não, eles vão obedecer. Mas e quando eles crescem, que eles têm opinião própria? E os sentimentos que vão ser depositados ali ao longo do tempo, na mente deles, de acordo com as vivências no seu lar. Quando eles veem você que é mãe, você que é pai, que não abraça ele, que não beija ele, que não pergunta se o dia dele foi bom. Você chegou do trabalho e você só quer descansar, tomar um banho, comer e dormir, e você não pergunta pra ele, filho, como foi seu dia na escola? Como que tem te tratado na escola? Como que tem sido as lições? O que que você tem aprendido? O que que o papai ou a mamãe pode te ensinar, pode te ajudar para contribuir no seu crescimento, no seu desempenho escolar, intelectual? Eu acredito que esse é o maior dever, um dos maiores deveres de um pai e de uma mãe, porque dessa forma você vai ensinar seu filho a entender o que é amor de verdade. Isso é amor, é o cuidado, é o zelo, é o afeto, a empatia, aquela troca de energia. Quando você abraça, beija, ele vai se sentir acolhido por você, ele vai se sentir protegido por você. Ele vai entender que quando ele estiver passando por uma dificuldade na escola, ou bullying, ou qualquer situação assim, ele vai ter alguém para confiar, para desabafar. Ele vai ter alguém para abraçar, ele vai ter alguém para conversar, ele vai ter alguém para entender o que ele está passando. E além do amor, de tudo isso que eu disse, essa troca de afeto que é tão essencial dentro dos lares que infelizmente não tem tido. Você vê muitos pais com celulares na mão e a criança ali brincando. E os pais nem estão vendo o desenvolvimento daquela criança. E eu falo isso pra vocês porque esses dias eu estava em casa, porque não adianta a gente só falar de uns outros e a gente não se pôr no lugar também, né? Porque muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo. E ontem era final de semana, era domingo, e eu estava aqui no celular e a minha filha estava querendo a minha atenção e eu não tinha percebido. De repente ela olhou para o meu rosto, colocou as mãozinhas no meu rosto, começou a chamar a minha atenção. Eu joguei o celular do lado e passei a tarde inteira com ela brincando. E beijando ela, e agarrando ela, e rindo com ela, e ela rindo comigo, e aquele sorriso gostoso, aquela troca de energia, aquela sensação perfeita, sabe? De que você é importante para aquele ser. Foi tão gostoso, foi tão bom. E eu comecei a perceber que eu precisava dar mais atenção para minha filha, que eu preciso dar mais atenção para ela. Minimizar o celular, deixar o celular de lado, priorizar ela. As outras coisas podem esperar, independente se for importante, tão importante como nós julgamos ser muitas vezes, muito mais do que o nosso filho. O trabalho é mais importante que o meu filho. O estudo é mais importante que meu filho. E você vai priorizando todas essas coisas e seu filho vai ficando de lado. Até que certo dia ele cresce e você dá um celular na mão dele também. E você também vai deixar de ser prioridade na vida dele. A prioridade vai ser os amigos que você deixou ele ter, sem você conhecer a índole e o caráter de cada um deles, mesmo muitas vezes sendo pessoas que não têm caráter, e você deixou seu filho se envolver com essas amizades. E você não percebeu com quem seu filho estava andando. Você deixou seu filho ter redes sociais no celular, você não fiscalizou, você não tem a senha do telefone, você não sabe o que ele está conversando ali no celular. Às vezes são coisas absurdas que você nunca imaginou que você veria seu filho vendo e você tem aquela impressão que seu filho está vivendo uma vida tranquila de um adolescente, de um jovem, quando na realidade os valores da mente do seu filho estão literalmente invertidos e estão totalmente fora do controle das suas mãos. Mas você acredita que você ainda está no controle porque você paga a luz que ele usa, a água que ele bebe, que ele toma banho, o alimento que ele come, a roupa que ele veste. Mas você não tem o principal, que é acesso a tudo aquilo que ele tem conhecido, que ele tem aprendido, e as coisas que ele tem absorvido, você não tem acesso. Porque você simplesmente negligenciou essa parte mais importante, que é da convivência com seu filho, da construção do caráter do seu filho. E infelizmente, com o tempo, você vai começando a desvendar coisas que
os seus olhos vão encher de lágrimas e infelizmente aquelas lágrimas, elas vão cair e não vai ter ninguém para secar, porque você simplesmente provocou tudo isso quando você negligenciou a educação dos seus filhos. Infelizmente, o mundo que nós estamos vivendo hoje, os valores estão literalmente invertidos. Os pais compram os filhos com bens materiais. Os pais trocam o amor que deveria ser ali, ó, exposto em atos para os filhos por um celular. Você vai muitas vezes em reuniões escolares e você vê muitos pais ali preocupados em que hora que vai chegar em casa depois da reunião, no almoço que vai fazer, nas redes sociais que ele quer ali mexer para ver quem curtiu a foto dele, quem curtiu o passeio que ele postou ali a foto, mas ele nem tá preocupado se seu filho já almoçou, se seu filho tá bem, se seu filho passou o dia bem na escola, como que foi? Não, ele tá preocupado somente com essas coisas superficiais, que tudo isso não é mais importante do que a sua família. E infelizmente muitos casamentos vão se desfazendo dessa forma, porque os pais chegam um tempo, não conseguem mais lidar, não conseguem mais educar seus filhos, porque acaba tendo muitas divergências de opiniões dentro do lar entre os pais, porque os pais nunca conversaram a respeito, nunca tiveram atitudes concretas para poder educar seus filhos. Um vai jogando pro outro, um vai jogando pro outro, a culpa pro outro, a culpa pro outro, ele tá assim porque você é culpado, ele tá assim porque você não falou, não fez, você não educou, e vai um jogando a culpa pro outro até que chega um ponto que o relacionamento já não tem mais suporte para suportar tanta tribulação, tantas discussões, tantas divergências, tantos problemas que ali foi sendo criado e eles não perceberam porque eles foram negligentes. E ali aquele lar é desestruturado e aquele lar é destruído. E aquele jovem vai crescendo, tomando a rédea da sua própria vida, né? Sem ter conhecimento de nada, sem ter conhecimento real da vida, achando que ele é dono do mundo, que ele pode fazer o que ele quer. E simplesmente a sociedade vai empurrando ele, o mundo vai abraçando e ele vai se perdendo. Aí depois ele vai errar. Ele vai errar igual você errou com ele, igual seu pai errou com você. Porque você simplesmente não soube fazer o que eu aprendi a fazer. A extrair o sumo daquilo que poderia ser o pior de tudo. Eu tento tirar sempre o proveito do melhor de tudo que eu vivi, mesmo tendo passado por muitas coisas difíceis na minha adolescência, na minha infância, eu sempre procuro tirar o melhor. Porque embora eu vim de um lar desestruturado, os meus pais, eles sempre me amaram. Embora minha mãe era fria, ela não sabia demonstrar amor e carinho, ela tinha sentimentos e era nítido, a gente percebia. O meu pai... Meu pai também, ele demonstrava esse amor por nós. Ele abraçava, ele beijava. Embora muitas vezes nós não tínhamos nada. Embora muitas vezes nós passávamos por todo tipo de situação adversa, difícil. A gente tinha o principal, que hoje em muitos lares não existe. É o amor. O respeito, o carinho, o afeto. Meu pai respeitava muito a gente. Meu pai criou duas meninas e 2 meninos. Quando minha mãe voltou para nossa casa, ela voltou e engravidou do meu irmão mais novo, ela ficou, ela não foi nunca mais embora, meu pai aceitou ela de volta. Mas meu pai criou 2 meninas e 2 meninos. E meu pai sempre tratou nós com absoluto respeito. Ele sempre amou nós, demonstrou esse amor nítido, que você percebe no toque, no abraço, nos atos. E quando minha mãe voltou, ela continuou sendo fria como ela era com a gente, mas aos poucos a gente foi conseguindo extrair um pouco de amor dela e percebendo que ela não era aquele osso duro de roer e que a vida, quando nós fomos crescendo, eu
tive uma boa conversa com uma irmã e eu falei pra minha irmã, eu falei assim, eu sei por que a mãe é assim, porque ela não teve a educação que ela precisava, ela não teve o amor que era necessário para ela entender o que é amor, para poder dar amor. O meu pai também, muitas vezes ele só sabia ser rígido com a gente, a ponto de surrar achando que era a forma certa de educar, quando nós malcriávamos ele, porque ele foi ensinado assim. E com o tempo, ele foi tendo os netos, e os netos ele não aceita que a gente eduque dessa forma, que a gente parta para esse tipo de educação, né, com, né, com a varinha que eu falei. E como que vocês percebem como que são as coisas, né? E assim, mas isso não me fez ser menos do que eu poderia ter sido, ou mais. Isso fez ser quem eu sou hoje. E eu sou muito grata ao meu pai por tudo que ele fez por mim, pela educação rígida que ele nos deu, porque senão eu não teria esses pilares como bom exemplo de vida para passar para minha filha. A minha mãe também, através da minha mãe, ter sido uma pessoa tão fria conosco, pela educação que ela teve, né? Pelas falhas que teve na educação dela, que foram muitas, por mais que ela era fria com a gente em amor, isso fez eu reverberar para o bem para mim. Porque hoje eu olho para minha filha e eu entendo que eu preciso dar muito amor para ela, demonstrar muito, muito, muito afeto, que eu amo muito ela todo o tempo, beijar bastante, abraçar bastante, fazer tudo que minha mãe não fazia com a gente. Entender que as surras que meu pai dava na gente, eu não preciso agir assim com a minha filha para fazer ela entender o que é certo e o que é errado. Mas eu também preciso me impor. Ela precisa respeitar. Ela precisa entender que nós somos a autoridade máxima dentro da casa. E ela precisa obedecer. Mas com amor precisamos educar. E nunca esquecermos que todo o fundamento da palavra do Senhor é com amor. Todas as vezes que Jesus corrigiu alguém foi com amor. Todas as vezes que Jesus curou alguém foi com amor. Todas as vezes que Jesus educou alguém foi com amor. Mesmo com a sua rispidez, com a sua rigidez, sempre foi com amor. Sempre foi com amor. E esse vídeo é sobre isso. Eu tinha muitas mais coisas para falar. Mas eu peço para você que assistiu o vídeo até aqui, eu tenho fé que vai ser muitas pessoas que esse vídeo vai ser atingido. Você que assistiu esse vídeo até aqui, que foi um vídeo de 27 minutos, se você gostou desse vídeo, que você curta, comenta, se inscreva, repassa para outras pessoas também ver esse vídeo, que estão precisando de ouvir isso, essa palavra de posicionamento, que você precisa ter uma atitude dentro do seu lar para que ele não se perca. E se você quer que eu conto mais sobre outras coisas, outras histórias, como por exemplo, como que foi quando eu era criança com meu pai, como que foi que minha mãe foi embora, outros trechos, né, da minha vida, eu vou estar aqui fazendo outros vídeos. Escreve aqui sobre o que mais vocês querem que eu conte, porque senão ficaria um vídeo muito longo se eu contasse toda a trajetória da minha vida. Tem muitas coisas que aconteceram, muitas coisas mesmo. E é isso. Se você quiser que eu conto mais, você digita aqui sobre o que você quer que eu conte, ou sobre o meu irmão que faleceu, como que foi, que ele faleceu por depressão, como tudo aconteceu, como iniciou tudo essa doença, ou sobre o meu pai, como que foi que meu pai se transformou em homossexual e hoje ele é transexual. É uma coisa muito íntima e pessoal, mas eu acredito que vai edificar a vida de muitas pessoas que com certeza passaram ou estão passando por essa situação e muitas vezes não sabem lidar. E eu tive que aprender a lidar com tudo isso e graças a Deus eu superei. Ou sobre a minha mãe também, ou sobre o assunto que vocês quiserem, tá bom? Fica com Deus, fica com meu beijo e até um próximo vídeo.
Fica na paz.